para o capitalismo, essa pessoa ela é menos humana. Ela não tem direitos. Só que qual é o ponto? A gente não pode simplesmente pegar o fato dessa pessoa estar na rua usando crack desconectado da história de vida dessa pessoa. Por que essa pessoa parou lá? Que tipo de pessoa que para nessa situação? O que essa pessoa teve de oportunidade? E outra, como recuperar esta pessoa? O tanto que a gente viu no ano passado, gente com 10, 11, 12 passagens pela polícia, e aí o cara só é preso quando comete um crime grave de comoção nacional. Né? Ah, matou uma pessoa e aí, pô, aí prende o cara. Mas teve 10, 11 passagens pela polícia já. Por esse projeto aqui, ó, a partir da segunda passagem pela polícia, meu amigo, você perdeu o direito de responder em liberdade. Você não foi condenado ainda, não tá cumprindo pena, mas você vai estar na cadeia porque você já foi pego em flagrante 2 vezes. Então você é um risco pra sociedade. Então até que você seja julgado, você vai estar preso. Porque você já foi pego cometendo crime. Não, mas você sabe o que eu tô falando? Eu tô falando se isso não acabaria com a tal da briga da internação compulsória, que parece os direitos humanos, fala assim, você não pode internar... Você não pode obrigar uma pessoa a sair da rua para se internar compulsoriamente. Não, o jogo é outro. O jogo é o seguinte, ele pode usar a droga dele, ninguém quer internar esse cara se ele não quiser. Só que na rua ele não pode. Manda o traficante comprar uma casa para os seus clientes usarem droga. Pra mim é o seguinte, o Danilo Gentili não tá percebendo, mas ele tá defendendo a regulamentação do uso de droga. Se perguntar pra ele, sentar lá no programa dele, Danilo, você é a favor da legalização? O que vocês acham que ele responderia? Eu não acompanho o Danilo. Ele já respondeu essa pergunta? Diz aí pra mim, chat. Ele já respondeu essa pergunta? Né? Porque ele sendo um reaça, eu imagino que a resposta de bate-pronto dele seria não. Mas basicamente é isso que ele tá fazendo aqui agora. Tá? E eu acho a ideia da crasa de crack melhor do que a da internação compulsória. Melhor do que a internação compulsória. Tá? Porque, repito, a gente não pode tratar isso como uma questão de polícia, tá, gente? No cara e acabou, não tem essa, não pode internar, você vai falar que não pode internar, vai ter cheadeira de imprensa, vai ter cheadeira de jogo de direitos humanos, vou internar do mesmo jeito, não quero saber. Vou receber processo por causa disso? Vou responder o processo. Pode? Posso, claro, a legislação já permite. Tá. O cara que tá... É o seguinte, qual que é um dos problemas pelos quais... 2 problemas porque não acontece internação compulsória, porque ninguém faz. Um problema é que o prefeito tem medo de levar processo. Então o cara tem medo de levar processo, ele não quer responder processo. Mas quem vai processar? Ele não vai... O Ministério Público. Setores do Ministério Público processam por dizer que você tá violando direitos humanos. Mas o Ministério Público... Porque veja bem, é como se existisse dignidade de um cara morar 24 horas na rua fumando crack. Exatamente. Qual é a dignidade com um ser humano? Mas aí que tá, Danilo, não, senhor. Eu acho que não. A pessoa, dentro da lógica que a gente tem estabelecida, essa pessoa perdeu a dignidade. Mas a nossa dignidade no capitalismo é aquilo que a gente tem. Você é mais humano conforme o saldo da sua conta bancária, conforme as suas propriedades. Uma pessoa em situação de rua, né, uma pessoa viciada em crack, que também está em situação de rua ou está quase numa situação completamente de rua, essa pessoa já não tem mais nada. Ou seja, para o capitalismo, essa pessoa ela é menos humana. Ela não tem direitos. Só que qual é o ponto? A gente não pode simplesmente pegar o fato dessa pessoa estar na rua usando crack desconectado da história de vida dessa pessoa. Por que essa pessoa parou lá? Que tipo de pessoa que para nessa situação? O que essa pessoa teve de oportunidade? E outra, como recuperar esta pessoa? O que o Estado pode fazer? Ou, se você preferir, não quiser utilizar a panaceia do Estado, o que a sociedade pode fazer? O que nós, enquanto sociedade organizada, podemos fazer para recuperar essa pessoa que é uma pessoa doente e está atrapalhando toda a sociedade? Toda a sociedade. Atrapalha a vizinhança, atrapalha o comércio local, atrapalha a família, atrapalha as pessoas que passam e atrapalha a própria pessoa que é doente. Desse tem. E por que o Ministério Público não se preocupa também com isso? O cara tá fora de si, ele tá fora da razão. Não tem dignidade nisso. Não, a grande maioria dos promotores que eu conheço são a favor de internação compulsória. Agora, tem os outros que vão te processar de qualquer jeito. E aí precisa enfrentar o processo. E o outro ponto, os que processam o médico que dá o laudo pra internação compulsória. E aí o médico não dá o laudo, porque ele não quer também responder o processo. E aí o que eu defendo, da mesma maneira que eu defendo que a prefeitura faça a defesa da polícia municipal, também que ela faça a defesa dos médicos que dão laudo pra internação compulsória. Pra ele... Gente, assim, internação compulsória é um troço muito sério. E, de novo, eu não gosto de me meter em searas que não são da minha alçada. Tá? Pelo pouco que eu sei, tá? Determinados quadros clínicos, tá? Abririam espaço
para tal internação compulsória. Mas são casos muito específicos de acordo com o meu parco conhecimento. O que não pode ser estendido a uma pessoa doente por causa do crack. Tá? Então tem que ser oferecido o serviço. Tem que haver um processo de redução de danos. Neste, você vai trabalhar também com a conscientização da doença junto à pessoa doente. Tá? E aí tem que ter... a minha interpretação, eu não sou longe de ser um especialista nisso, mas eu tento tratar a questão com um olhar mais estrutural. Eu penso que nós já temos algumas estruturas, tá? Públicas que já atendem essas pessoas. Em geral, essas estruturas elas são subfinanciadas, não tem boa infraestrutura, não tem pessoal qualificado o suficiente, não tem orçamento suficiente, não tem campanhas com a abrangência suficiente. Porque quando você começa, por exemplo, com uma redução de danos que entra num local desses, tá? Fazendo questões simples, com questões de higiene, de alimentação, ou até mesmo mitigando os impactos mais diretos do uso da droga, você já consegue estabelecer a partir de então alguns vínculos com essas pessoas a ponto de conseguir ter algum nível, tá, não é bem intimidade a palavra, mas enfim, algum nível de interação social que possa fazer com que você ajude essas pessoas a procurar o tratamento, desde que exista isso oferecido para as pessoas. Um acolhimento, um tratamento contra a dependência. É disso que se trata. Tá? Porque quando você pega e força uma pessoa, isso já faz com que o tratamento comece errado. Entende? Porque uma das questões centrais para que o tratamento funcione é a conscientização, é aquela disposição que tem que ser construída a partir dessa relação, que é uma relação entre pessoas que estão ajudando e a pessoa doente, entre os médicos e a pessoa doente. Quando você simplesmente retira para limpar a área e deixar a coisa mais limpinha para quem está passando e para o capital, você esconde aquela pessoa. Normalmente, as instituições que aceitam fazer esse tipo de coisa são as mesmas que vão dar o pior tipo de tratamento para essas pessoas. Porque aí o interesse não é médico. Porque o interesse médico genuíno sabe que essa não é a melhor via para recuperar a pessoa. Agora, se você tem uma empresa picareta que quer ganhar uma grana da prefeitura para fazer o serviço sujo que ninguém quer fazer, bom, vai aparecer vários para fazer. Né? Centros terapêuticos e coisas do tipo, vai aparecer. Mas você já não está sendo pautado pela iniciativa de recuperar aquela pessoa. Não, você quer ganhar um dinheiro fazendo higienismo no centro da cidade. Mas, na realidade, o que o Danilo e o Kim estão falando aqui é justamente isso, tá, gente? Eles não estão preocupados com a questão de saúde pública dessas pessoas, da sociedade, das famílias. Não, eu só não quero enxergar essa gente suja, se drogando, né, mal vestida, no centro da cidade. Tire essa gente da minha frente. É isso que eles estão dizendo aí. E isso dialoga muito, tá, com o pensamento do brasileiro médio, que está preocupado em tocar sua vida, ganhar seu dinheiro e ter uma solução fácil para quando ele está incomodando. Eu não quero uma pessoa na porta da minha casa usando crack. Não quero uma cracolândia na minha esquina. Então tire isso daqui. Ah, mas isso não vai resolver o problema. Dane-se. Joga para baixo do tapete essa sujeira. Mas tira daqui. E o que o Kim e o Danilo estão fazendo é entregar esse tipo de solução para as pessoas. Só que esse tipo de solução, o nosso trabalho é mais difícil por causa disso. Porque esse tipo de solução, ele piora o problema. Não adianta você fazer isso que vai surgir mais desses problemas o tempo todo. Como a gente quer de fato acabar com o problema, a gente tem que chamar as pessoas para uma conversa mais séria. Dizer, gente, só um pouquinho. Isso aí é muito fácil o que eles estão falando, mas não funciona. Piora o problema. E a gente quer resolver o problema. Beleza?